Fatos interessantes sobre a França. Pode ser hora de aprimorar suas habilidades no idioma francês, porque a França é o lugar para se estar, de acordo com os últimos números do turismo. Um número impressionante de 89,3 milhões de pessoas visitou o país em 2018, tornando-o o destino mais visitado do mundo. A capital do país, Paris, também é a terceira cidade mais visitada do mundo, atrás de Bangkok e Londres. É difícil imaginar que o francês fosse a língua oficial da Inglaterra entre 1066 e 1362. Mas depois que Guilherme, o Conquistador, liderou a conquista normanda e a subsequente ocupação da Inglaterra em 1066, ele introduziu o francês anglo-normando à nação. Isso foi falado pela realeza, aristocratas e oficiais de alto poder, alguns dos quais não falavam inglês. Em 1362, no entanto, o parlamento aprovou o Pleading English Act, tornando o inglês a língua oficial do governo. Isso porque o francês normando era usado para petições, mas era amplamente desconhecido do povo comum da Inglaterra, que não tinha conhecimento do que estava sendo dito no tribunal. Luís XIX foi o rei da França por apenas 20 minutos, o reinado mais curto de todos os tempos. Sim, o rei francês só desfrutou de 20 minutos de fama real depois que seu pai, Carlos X, abdicou, deixando-o para ascender ao trono francês em julho de 1830. Após esse breve período, Louis Antoine também abdicou em favor de seu sobrinho, o Duque de Bordeaux. Isso o torna o monarca reinante mais curto da história. Ele compartilha o recorde surpreendente com o príncipe herdeiro Luís Filipe, que tecnicamente se tornou rei de Portugal depois que seu pai foi assassinado. Mas ele também morreu de um ferimento 20 minutos depois. Um fato interessante sobre a França nos diz que todas as estradas do país têm um ponto onde todas começam. Este ponto é chamado de ponto zero e é marcado por uma estrela de bronze que está colocada na calçada perto da entrada principal da Catedral de Notre-Dame em Paris. Há mais de 5 milhões de descendentes de árabes e africanos vivendo na França. No passado, a França era uma colônia onde pessoas de várias regiões do mundo vieram e se estabeleceram. Você sabia que a vida humana mais longa já registrada pertence a uma francesa, Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias? Calment nasceu em 21 de fevereiro de 1875 e morreu em 4 de agosto de 1997. O paraquedas, o balão de ar quente, a câmera cinematográfica, a bicicleta e os pneus infláveis para carros são invenções francesas. Os franceses são obviamente pessoas muito inteligentes. Atualmente, a culinária francesa tradicional está em declínio na França. A maioria dos restaurantes na França serve refeições preparadas em vez de cozinha fresca. A Torre Eiffel recebeu o nome de seu engenheiro, Gustave Eiffel. É uma das estruturas mais reconhecidas do mundo, embora sua construção tenha sido criticada por alguns dos principais artistas e intelectuais da França. As refeições são valiosas para os franceses. A maioria dos donos de lojas na França faz uma pausa de 2 horas para o almoço. Eles fecham suas lojas principalmente ao meio-dia e reabrem por volta das 14 horas, ou mesmo 15 horas. Em 1984, a França tinha uma rede de internet para as pessoas fazerem compras e pagarem contas de serviços públicos online. Isso foi antes de o mundo começar a adotar tanto a internet que se tornou uma necessidade para bilhões de pessoas em todo o mundo. Entre 8 horas e 20 horas, 70% da música tocada nas rádios da França tem que ser de artistas franceses. O formato das tomadas elétricas e a voltagem na França são diferentes das tomadas nos Estados Unidos. Se você estiver visitando a França, pode ser útil não acomodar demais sua bagagem com muitos itens elétricos ou eletrônicos. No entanto, existem algumas exceções notáveis nesta categoria e você também tem a opção de usar um conversor de tensão. As lojas agora devem doar mantimentos excedentes para bancos de alimentos e instituições de caridade. Os supermercados com mais de 400 metros quadrados que forem apanhados a deitar fora alimentos de boa qualidade que se aproximam do prazo de validade enfrentam pesadas multas até 75 mil euros ou 2 anos de prisão. Além disso,
Todos os supermercados franceses também estão proibidos de destruir alimentos como forma de evitar que mergulhadores de lixeiras o procurem em latas de lixo. Com uma altura de 4.807 metros, o Mont Blanc é oficialmente a segunda montanha mais alta da Europa. Demora árduas 10 a 12 horas para subir até o cume. Mas se você não estiver disposto a isso, pode fazer uma viagem de lazer de 20 minutos no teleférico mais alto da Europa, na vizinha Aiguille du Midi, para obter uma vista deslumbrante do topo. O transplante de coração ocorreu em dezembro de 2013 no Hospital Georges Pompidou, em Paris. O dispositivo bioprotético, que imita as contrações de um coração real, é alimentado por uma bateria externa de íons de lítio e tem cerca de 3 vezes o peso de um órgão real. Os cirurgiões franceses também foram os primeiros a realizar um transplante facial em 2005. A França não é famosa apenas por sua culinária, o país também produz alguns dos melhores vinhos do mundo, para não mencionar os caros. Uma garrafa de vinho da Borgonha francesa de 73 anos se tornou a garrafa de vinho mais cara já vendida em um leilão, alcançando $558 mil. A garrafa de Romanée Conti de 1945 foi vendida a um colecionador particular asiático na Sotheby's por mais de 17 vezes sua estimativa original de $32 mil. Acredite ou não, o amado doce francês que todos nós conhecemos e amamos é na verdade uma adaptação de um Kipper, uma especialidade vienense que remonta ao século XIII. Segundo a história, o oficial de artilharia austríaco, August Zang, fundou uma padaria vienense em Paris em 1839. Ele começou a servir o Kipper e rapidamente se tornou popular entre os habitantes locais. Tanto que, de fato, os imitadores franceses começaram a criar sua própria versão francesa, que chamavam de croissant devido ao seu formato crescente. E o resto, como eles falam, é história. A maioria das noivas sonha em caminhar até o altar com um lindo vestido de noiva branco. Mas até o século XIX, raramente compravam um vestido de noiva especial e optavam por sua melhor roupa. A tradição popular na verdade se originou na França com o casamento de Ana da Bretanha e Luís XII da França em 1499. Ela usou um vestido branco para o casamento, marcando o início do popular costume ocidental. No entanto, não foi até 1840, quando a rainha Vitória se casou com o príncipe Albert, que o vestido branco realmente decolou em popularidade e a tradição foi cimentada.